dia, boa tarde, boa noite. Estamos em mais um Diversificando. Eu gosto de cumprimentá-los assim, porque eu não sei que horas vocês vão estar assistindo a gente. E hoje, o nosso tema, dentro do nosso grupo de afinidades, a gente vai falar de gerações. E aí eu trouxe uma pessoa muito especial que está conosco, trabalha na nossa operação em Marília, que é a Luzia Barral. Nesse bate-papo, eu quero ouvir um pouco da Luzia, saber da trajetória dela, das coisas que ela tem para falar. Porque eu acho que o mais importante é a gente imaginar no nosso grupo de diversidade, todas as pessoas são importantes. E aí eu me incluo também, como uma pessoa de mais de 50 anos. E aqui eu quero falar hoje com a Luzia. Luzia, maior prazer receber você. Você é uma pessoa muito querida. E eu, antes de mais nada, agradeço muito o seu convite, ter aceito o nosso convite, em nome da Pascoaloto. E aí, para a gente iniciar, eu quero que você fale um pouco de você, quem é a Luzia. Fala da Luzia, que a gente quer saber. Ok, boa tarde, bom dia, boa noite, vamos colocar dessa forma, né, Rosana? Meu nome é Luzia, hoje estou com 62 anos, tenho um prazer enorme de estar aqui, né, podendo contribuir com as coisas que a Pascoaloto convoca a gente, eu tenho o maior prazer de contribuir. A minha trajetória, ela né, afinal de contas, 62 anos, a gente carrega bastante coisa. Mas, digamos que eu, né, fiz faculdades, eu fiz faculdade de administração, eu fiz faculdade de tecnologia da informação como tecnóloga de redes. Eu sempre gostei muito de estudos, só que eu sou mineira, vim de uma cidade pequena, fui morar numa maior, pela oportunidade até de estudos mesmo, de uma universidade, e em seguida eu fui morar em São Paulo. Em São Paulo eu desenvolvi uma carreira na área de informática, passado um tempo eu fui morar no interior, né, para atender aí, já tinha a minha família, me casei, tive 2 filhos maravilhosos, naturalmente sempre são, né, e depois de algum tempo, meu filho fez uma faculdade, eu tenho 2 filhos, a minha filha mais velha é professora da educação infantil, porém numa escola modelo da Universidade Federal de Juiz de Fora, né? Graças a Deus está muito bem, e tenho um filho especial que tem autismo, que vive comigo, um autismo, né? Como que a gente diz? Me fugiu o nome aqui agora, peraí. Funcional, desculpa. É o autismo funcional, que ele é extremamente competente, consegue desenvolver as atividades, só tem a dificuldade da comunicação, o processo de interação dele é um pouco mais complexo, né? Mas também, graças a Deus, já de algum tempo, depois que ele concluiu a faculdade, ele se formou em designer, e nós encontramos em Marília, a gente morava numa cidade pequena, encontramos em Marília uma alternativa de vida também, eu tenho um irmão que reside aqui, viemos para cá, né? E aqui a alternativa que me apareceu de uma forma muito interessante foi exatamente atuar hoje na Pascoaloto, onde estou. Né? Nesse meio tempo, eu me aposentei, na verdade, até por idade, por uma questão de necessidade, e, né, por isso continuo trabalhando, gosto muito até. Então, estamos aqui, né, com essa formação para passar para vocês. E aí, Luzia, a sua trajetória é muito bonita quando você fala, né, das coisas que a gente vai conquistando ao longo da vida, estudar, fazer mais uma faculdade, e assim a gente vai em busca de tudo isso. E aí você fala também que você se aposentou por idade, também por necessidade. E por que que você buscou a Pascoaloto? Em que momento você olhou e falou, eu quero trabalhar e eu vou continuar fazendo alguma coisa? A verdade, assim, eu sempre eu sempre fui muito hiperativa de gostar de trabalhar, não importasse a função, né? Já trabalhei em muitos setores, trabalhei em bibliotecas e tudo,
E independente da minha condição financeira, eu já tive uma boa condição financeira também, independente disso, eu nunca abri mão do trabalho, né? Eu sempre consegui conciliar casa, trabalho, filhos, faculdade. Foi um período bem complexo quando eu, né, tinha os filhos menores, fazia minha faculdade, trabalhava como funcionária pública numa prefeitura do interior, do outro lado do Vale do Paraíba, e assim, sempre tive necessidade, até por uma questão de relacionamentos, de convívio, de aprendizado, né? Eu nunca gostei de ficar fechada dentro de casa. Eu sempre, por todo o conhecimento, até mesmo que a gente vai adquirindo, você vê o quanto isso faz diferença na vida. Você ter atividade profissional, você é uma questão até de autoestima mesmo. Quando eu vim para Marília, eu não estava trabalhando, eu tinha me demitido, tinha pedido exoneração, na verdade, né? Eu era funcionária pública na prefeitura de Cruzeiro, atuava na área de informática, de saúde, né? E eu vim para cá, mas eu estava numa situação financeira bem confortável. Pretendia, sim, buscar um trabalho, iria aguardar o momento de me organizar, conhecer um pouco a cidade, as opções que eu poderia ter de trabalho, né? Porém, aconteceu um imprevisto que o pai do meu filho, ao ficar desempregado, nós perdemos a pensão porque ele não tinha como, né? E aí eu me vi numa situação muito difícil, porque o meu filho sem trabalho, eu sem trabalho. Não dava para dar continuidade para poder me aposentar, porque eu fiquei um período parada em casa cuidando dos bebês. Então, eu tinha necessário, eu não conseguia me aposentar simplesmente por tempo de contribuição, e optei, tinha completado 60, corri para pedir essa aposentadoria para manter o mínimo possível, até que o pai dele pudesse, né, nos congratuar com a pensão que voltaria, e aí eu comecei a pesquisar oportunidades de trabalho. Independente de currículo que a gente pudesse ter, eu fui tendo muitas dificuldades, assim, em função né, da idade, em função de ser mulher, em função... as pessoas não acreditam muito que você, né, já com uma certa idade, possa contribuir, né? É muito difícil isso. E me falaram da Pascoaloto. A Pascoaloto, enquanto uma empresa grande, um período, um horário de trabalho que seria bem acessível para mim conciliar também com o meu filho e a minha vida. E eu fui, né, buscar essa oportunidade, acreditando que eu poderia, talvez, ter essa alternativa. Mas, realmente, eu não esperava que eu seria tão bem recebida, né? Foi um momento de muita alegria, quando, ao participar do processo seletivo, eu fui convidada para participar, né, da questão de um processo de congerências, para a gente ver qual seria a carteira que a gente estaria, né, vindo a atuar, e foi muito gratificante, porque desde o primeiro instante que eu entrei na Pascoaloto, eu me sinto hoje como um corpo, como uma parte realmente da Pascoaloto, porque eu amo uma empresa que eu admiro bastante, né? Quando você chega a ver aquele volume de pessoas, de jovens, aquele astral, eu ainda falei, nossa, eu acho que eu vou ter um pouco de dificuldade, mas, por outro lado, eu também sou muito comunicativa, e eu sou muito brincalhona. Então, realmente, assim, eu tive um espaço bastante favorável, onde eu pude, né, na verdade, onde eu pude compartilhar a minha necessidade financeira com a minha necessidade de trabalho e as relações, porque, apesar de eu hoje conviver com muitos jovens, eu tenho bons amigos, mesmo jovens, né? Que às vezes até procuram a gente como mãe, me dá uns conselhos e tudo. É uma coisa muito interessante. E eu estou muito satisfeita. Eu acho que não poderia ter sido melhor escolha, como eu tenho hoje, de atuar na Pascoaloto, sem dúvida nenhuma. Que bom, eu fico feliz de ouvir você, porque ouvindo você eu me vejo também, sabia? Porque eu também entrei com 43 e a gente fica sempre achando mesmo que o mercado de trabalho para a gente, né, encerrou.
E é muito difícil porque, ao mesmo tempo que você sabe que você pode e que você quer, que você pode contribuir, você fica com aquele receio, porque às vezes esse tipo de preconceito de achar que a gente não pode contribuir é uma coisa que entristece. Então, quando eu vejo você falando dessa forma, eu me vejo há 12 anos atrás, sabe? Então, eu fico muito feliz de ouvir tudo isso, porque realmente é um relato real. Tá aí você falando, estou eu aqui falando. Então, assim, somos mulheres maduras com mais de 50 anos e a gente contribui, a gente fala. E o mais bacana é como você falou, esse relacionamento interpessoal, ele é magnífico. É, Essa fala do jovem com a gente, da gente com eles, e é amigos, é como você falou, de repente você faz uma rede de amigos, bem mais jovens que você, e que você fala assim, nossa, como isso é bacana, de ver que nesse ambiente a gente não tem esse preconceito. Então eu fico muito feliz, de verdade, porque nas suas palavras eu me vi, sabe? Então, é real. Aí eu é, queria te fazer. Ah, pode falar. assim, não, eu só gostaria assim, de acrescentar, né, com relação à forma de conviver hoje na carteira específica que eu atuo com os jovens, e baseado numa experiência também que eu tive na área de seguros, de vendas de seguros, de como lidar com os clientes, a gente percebe que com essa experiência, com um pouco mais de jogo de cintura, a gente consegue contribuir com os colegas também, né? Para que eles tenham um melhor resultado, porque é muito jovem, realmente você tem muitos jovens numa primeira carreira e tal, uma primeira oportunidade de trabalho, e que às vezes ficam um pouco perdidos nesse processo todo de trabalho, né? Então a gente que às vezes tem um pouquinho mais de vivência com certas situações, você consegue, e eles são muito abertos, né, para agregar essa experiência e inserir no seu dia a dia de trabalho. E essa interação, ela é muito satisfatória, é muito gostoso. Independente, né, a gente percebe que a gente, assim, às vezes é tratado com mais carinho em algumas situações, né? E é uma expectativa que, às vezes, eu tinha receio de não conseguir me entrosar com o pessoal por ser muito jovem. Mas estou muito surpreendida como eles são receptivos, né? Inclusive no processo do aprendizado também de vida. É muito legal isso agrada bastante, sem dúvida. Que bom. Você falou aí da sua formação, e que você foi para uma área mais de tecnologia, não é? É isso? Mais forte, sim, tecnologia. Aí eu queria até pensar um pouquinho ali da Luzia, quando estava falando de tudo isso, até porque também eu acho muito interessante a gente falar, porque, como você falou, além da gente ter o fator idade, o fator ser mulher, uma série de coisas, ainda tem um pouco, né? De preconceito das pessoas quando penso nas mulheres, que agora está mudando, né? Mas nessas áreas mais exatas. Então, como você fez tecnologia, eu queria que você puxasse aí um pouco da sua linha do tempo, dessa coisa da tecnologia, onde você estava, o que que você fez, sabe? Não vou falar timeline, porque hoje tudo é muito no inglês. Vamos na linha do tempo mesmo. Por quando você se formou, por que que você decidiu ir para essa área de atuação de exatas? O que que te levou para isso? Eu quero que você fale também, naquele determinado momento, se você se deparou com esse tipo de preconceito, sabe? Esse ambiente aqui é mais masculino. O que que uma mulher está fazendo aqui? Eu quero só entender se isso aconteceu e vamos olhar essa linha do tempo. Pode ser? Claro, claro. Bom, a minha brincadeira, vou chamar assim, né, nesta área de informática, que até então a gente chamava de processamento de dados, a gente está falando aí 1972, né? Ela iniciou quando eu estava naquele momento do estudo fundamental, na finalização do estudo do ensino médio, na verdade, né? Que a gente tinha que fazer opção de carreira. E eu fui bastante estimulada na época, até pela minha mãe, que tinha uma visão grande de mercado e tudo mais, sobre essa questão da novidade que era o processamento de dados. Então, eu tive a oportunidade, eu me apresentei para trabalhar, inclusive, junto com o professor que tinha um escritório, né, dava aulas de programação, a gente trabalhava com digitação,
E eu cresci muito com isso. Então, eu comecei cedo trabalhando já, a gente está falando aí de 1972, 73, mas nessa parte aí de digitação, e à medida que o tempo foi passando, eu terminei minha faculdade de administração, trabalhava numa multinacional nessa área de informática, né, onde, sem dúvida nenhuma, a maioria eram homens, mas pelo escritório ser um local amplo dessa empresa, a gente não tinha assim tanto esse problema, porque existiam outras mulheres que conviviam no ambiente, né? Então, não tive muito problema. Depois de um tempo, eu fui trabalhar também, fui para São Paulo, aí sim eu senti um pouco de aquela coisa, eu ficava numa sala atuando, né? Eu já estava, por exemplo, eu estava fazendo estágio na área de programação, que era um nível um pouco mais avançado, e era eu de mulher e 5 homens, né? E assim, a gente entendeu que ou você entra no pique ou você não vai conseguir se desenvolver, né? Então, assim, de certa forma, eu acabei entrando no pique porque a gente ficava de lado, ou você entrava no pique para ter um ambiente saudável em sala de trabalho, né? Porque as salas antigamente eram bem mais fechadas, né? Eram mais restritas, hoje é tudo à base de, como é que fala, gente? As baias, igual a gente tem lá as baias, né? Sim. Não é salas fechadas. Então, assim, eu me senti, de alguma forma, nos primeiros meses, por um período, meio que deixada de lado. Eu fazia o meu trabalho, eu compartilhava as informações que eram necessárias, mas a gente percebia que tinha uma certa restrição e que os assuntos eram bem masculinos entre eles, era aquela coisa, né? Tipo, olhava para a gente, será que vai dar certo uma mulher na sala? Mas eu consegui superar tudo isso, criei relacionamentos, participei do processo, né? E muito tempo aí depois de estar desenvolvendo, fui morar em São Paulo, esse processo todo. Aí a coisa foi quando começou um pouco a ampliar, né? A participação da mulher na área da tecnologia. Aí entrou uma nova colega, a coisa foi ficando mais tranquila, né? Nesse período você já era casado ou ainda não? Não, não, não era casada, Tá. né? Eu ainda era solteira, eu basicamente passava boa parte do meu tempo dedicando à empresa, né? Eu sou uma pessoa, em termos profissionais, que não importa a função que eu esteja exercendo, eu literalmente visto a camisa da empresa, não importa qual seja, mas eu me coloco à disposição da empresa, se é para fazer, vamos fazer bem feito e vamos vestir a camisa. Então, eu passava muito tempo dedicando, inclusive, às atividades, né? Naquela época, a gente não tinha muitas facilidades como hoje você tem. Então, quando o serviço não dava certo, que dava algum erro no computador, você tinha que começar tudo de novo. E às vezes, eu passava, inclusive, muitas noites sozinha, virando uma noite trabalhando. Eu ia falar isso, porque nessa época era isso mesmo, não tem jeito, vamos virar à noite, Muitas noites, né, trabalhando, era até uma coisa engraçada. Divertir, não me deixava dormir muitas vezes, porque enquanto está emitindo o relatório, aquela coisa toda, ficava ouvindo rádios em São Paulo, pegando convite, às vezes a gente até ligava para pegar convite, fazia umas bobeirinhas lá, mas assim, para passar o tempo enquanto você está ali trabalhando, né, dando assistência. Mas foi uma época muito interessante, eu amava bastante a empresa onde eu atuei, né? E só que aí depois, quando eu já estava um bom tempo na empresa, já estava basicamente com 9 anos nessa empresa, aí sim eu me casei e tive minha primeira filha, né? Isso foi, a gente está falando aí já de 1991, quando ela nasceu. E aí, quando a minha filha nasceu, a gente vai falar novamente da questão, o preconceito de ser mãe, né? Eu não tinha mais como dedicar um tempo tão grande para a empresa e eu fui dispensada, né? No momento em que financeiramente também as coisas estavam um pouco complicadas. Eu me senti muito triste nesse período, porque eu sempre gostei muito dessa área, de atuar nessa área da informatização. Mas aí eu fui demitida. E aí eu passei um período, né, afastada de trabalho, porque mãe, mulher,
filha pequena, na área de informática, em 1991, você está falando porta fechada, literalmente. Não tem alternativa mesmo, né? Porque você está somando fatores, né? É filho pequeno, aí eu já tinha lá meus 32 anos, né? Porque eu não casei muito nova, eu casei com 31 anos. Então, é uma filha com 32, quase 33 anos, bebezinho, área de informática que era muito exclusiva ainda para homens, e eu não consegui trabalho. E eu me reinventei já nessa época, eu comecei a desenvolver atividade de digitação de trabalhos na minha residência, né? Já tinha conseguido meu equipamento, eu adquiri e comecei a desenvolver com a minha filha em casa, atuando em casa. Naquela época eu morava próximo de muitas faculdades boas em São Paulo, Mackenzie, FAAP, né? Fundação Getúlio Vargas, anunciando na Veja, eu fui crescendo. Mas o interessante é que, nesse processo de desenvolvimento de trabalhos, eu fui despertando interesse para outros temas que eu desenvolvia esses trabalhos também. Eu não só digitava, mas alguns eu desenvolvia. A área de marketing, por exemplo, né, é uma área que eu achei muito bacana. Direito, né, tinha já os clientes que eles levavam material e desenvolvem isso para mim, que eu confio plenamente. Então, eu fui desenvolvendo sempre, né, atuando nessa parte, né, desenvolvendo trabalho para empresas e tudo. Só que aí, depois de um tempo, eu tive que me afastar, eu necessitei uma mudança grande com a vinda do meu segundo filho, e as pessoas já estavam começando cada um a ter o seu próprio equipamento, já não tinha tanto trabalho assim para a gente digitar, né? E aí eu tive que ficar parada, fui morar num lugar bem distante da área central de São Paulo, aí parei. Após parar, surgiu uma nova oportunidade de eu retomar para o centro, fui viver no centro outra vez, as crianças eram pequenas, e aí eu me dediquei muito a essa coisa de ser mãe, né? Realmente, com filho pequeno, eu sempre me envolvia, é o que eu digo, eu me envolvo com algo de uma forma muito intensa. E, como mãe, então, estava ficando difícil com 2 filhos pequenos, aí eu comecei a desenvolver, sim, o acompanhamento dos meus filhos, os estudos, essas coisas, né? E ensinando para eles também a parte da informática. Sentava com eles, brincava no computador, aquela coisa toda. Então, depois disso, eu passei um período sem atuar. Foi quando eu, depois de um outro longo tempo, fui morar no interior, e eu descobri que lá, e uma das razões também que me fez, por um período, me afastar, foi porque na cidade onde eu residia, não tinha, naquela época, faculdade de informática. Se eu quisesse informática mais ampla, eu tinha que me mudar ou para o Rio ou para São Paulo, e eu não tinha condições financeiras para tanto. Então, acabei me acomodando naquilo que era viável ali no meu espaço, né? Mas quando eu me mudei, aí a gente já deu uma alavancada, aí estamos falando de 2015, as crianças já estavam um pouco mais crescidas, eu descobri que tinha na cidade onde eu residia uma FATEC, né? Com cursos de tecnologia, que era um sonho que eu tinha, era gratuito, era viável, porque era meio período, e eu tinha também passado no concurso da prefeitura que eu conseguia conciliar o trabalho com a faculdade. E fui eu fazer a minha faculdade de tecnologia, né, com tecnologia da informação, eu fiz com especialização em redes, né? Foi um começo de experiência também bastante interessante, aí em 2008, na verdade, 2008. É que eu já estava lá com quase 50, beirando 50 anos, convivendo com a molecada de 18, 17, 20, foi muito gostoso. Então, assim, a troca de conhecimento da mesma forma. Então, e aí eu desenvolvi bastante nessa questão, eu sempre fui muito ligada nessa parte de redes, né? Montagem de redes, eu sempre gostei muito disso. E aí concluí minha faculdade, mas não demorou muito, as coisas foram mudando, eu tive que pegar outro rumo em função do meu filho, estudar em outra cidade, fazer outra faculdade, porque aí você tem que rever as prioridades, né? Você arcou com o fato de ser mãe e você já tem uma vida mais ou menos organizada e eles estão no começo e dependem de você, em especial o meu filho, né? E aí eu fui residir numa cidade próxima para que meu filho pudesse fazer a faculdade dele e eu poder acompanhar. Retomei
parei um período, depois retomei, mas na prefeitura, onde eu tinha passado o concurso, que também era na área de informática, só que era para atuar com sistemas de saúde, né? Desenvolvimento de sistemas, treinar usuários, esses sistemas todos que a gente utiliza aí na saúde do SUS. Aprendi bastante, desenvolvi bastante. E depois disso, foi o fim, né? Quando eu mudei agora para Marília, tem 3 anos que eu estou aqui, eu vim para cá em 2017, em setembro de 2017. Né? E aí, realmente, eu não tive mais alternativa por enquanto e fiquei feliz com essa alternativa da Pascoaloto. Então, aliás, eu só tenho a agradecer, né? A oportunidade, o espaço, que eu gosto bastante, isso aí é pacífico. E uma coisa muito interessante ouvindo, quando a gente olha, né, observa, escuta a história de vida, porque às vezes a gente lembra da nossa, né? E a gente vai passando aquele filme na cabeça. Quando você escuta outra pessoa falar, dá uma sensação de realidade muito intensa, sabe? Assim, eu passei uma linha do tempo, você passou uma linha do tempo, as pessoas que estão assistindo a gente estão passando uma linha do tempo e todo mundo está passando. O que é mais interessante a gente olhar de frases que você disse aqui, desse olhar mesmo, e você enquanto mulher, enquanto profissional, das coisas que você fez, que você conquistou, de você começar uma carreira numa área de tecnologia em 1972, quantas coisas aconteceram, depois dessa trajetória, de ver, porque querendo ou não, toda uma mudança, né, de tempo de tecnologia, é muito interessante. E aí você também falar do seu casamento, da prioridade que a gente dá quando a gente é mãe, porque afinal de contas a gente sabe da responsabilidade que é criar, né, pessoas e cuidar das pessoas, ainda mais que esse é um compromisso único, né? Não tem isso aí, não dá para terceirizar, no meu ponto de vista, lógico. Tem pessoas que até podem fazer isso, mas a gente não vai entrar nessa questão. Mas a partir do... Aqui tem pessoas que, às vezes, elas terceirizam porque elas não conseguem. Se a gente, de certa forma, conseguiu, bem ou mal, né? Mal ou bem, ou com algumas dificuldades, isso é a vida. Então, assim, é muito interessante ouvir você falar tudo isso e trazer esse relato, porque hoje, quando você falou aí que seu filho se formou em design, certo? Você tem uma filha formada também. Então, quando a gente olha, porque as pessoas às vezes podem entender. Não que isso seja uma finalização, mas é assim, um dever cumprido, sabe? Nossa, eu consegui, né, cumprir essa missão, porque é muito importante direcionar. Então, quando a gente escuta tudo isso, e você falando da Pascoaloto, e falando de todas essas coisas que a gente passou, né, no meio do tempo, como você, uma mulher, tecnologia, trabalho, a vida que muda e que depois, sei lá, separa, casa, fica e que continua, mas continua acreditando. Então, Luzia, pensando em tudo isso hoje, quando você olha, né? E assim, você hoje está em Marília, você está há 3 anos com a gente, é um tempo, né? Dos aprendizados todos que você traz aí. Eu queria que você falasse, que você desse uma dica, uma orientação para as pessoas que estão ouvindo agora, porque tem mulheres como a gente agora escutando, que de repente vão ter que recomeçar e às vezes elas pensam que não dá para recomeçar e dá para recomeçar, né? Então eu queria ouvir de você, porque todo o seu relato foi muito, muito intenso. Adorei essa palavra, eu amo essa palavra intensa. Eu acho que as coisas na vida a gente faz de uma forma intensa. Então, eu queria também que você falasse para as pessoas que de repente sobe e desce, porque a vida é assim. Qual que é a orientação, qual que é a dica, sabe, para passar para essas pessoas? Olha, tem o ponto base, né? Para muitas pessoas pode parecer estranho. O ponto base, eu vou voltar lá na minha infância. Em primeiro lugar, a gente nunca deve abandonar Deus, porque todo esse trajeto, basicamente, que eu passei, né? A gente resume, estou falando aí de uma forma bem resumida, porque muita coisa acontece durante esse contratempo todo que a gente vive.
todas essas etapas, né, elas só foram possíveis de alcançar porque eu tive uma base boa da minha fé, que nunca me deixou desistir de viver, de buscar o que eu tinha direito, para começar aí, né? Porque se eu fui criada para isso, eu tenho que desenvolver os meus dons, eu tenho que desenvolver a minha capacidade, né? Agora, todas essas etapas, muda para aqui, muda para ali, nasce filho, nasce outro, você perde de um lado, você ganha de outro, não te querem daqui, né? Tudo sempre foi um novo recomeço. Foram passos que foram difíceis, às vezes, de serem encarados. A mudança, por exemplo, de Minas, onde eu residia no interior, para viver sozinha em São Paulo, foi uma dificuldade muito grande. Tudo bem, eu tinha o melhor, eu tinha um emprego, então eu já estava ainda empregada, mas você enfrentar situações difíceis todos os dias, num ambiente totalmente desconhecido, a gente não pode, principalmente nós mulheres, que sabemos todos os problemas que a gente enfrenta, principalmente por ser mulher, né? É preconceito, você sozinha, morando sozinha, você aqui, você... A gente não pode desistir, porque eu acredito que nós, mulheres, temos uma força, né? Que dificilmente você encontra nos homens, para conciliar e superar todos os dias essas barreiras. E não desistir, porque toda mulher tem o seu sonho, o seu desejo, a sua vontade, a necessidade de estar viva, viva e muito bem viva. Então, eu acho que todas essas etapas que a gente possa viver é sempre um recomeço. E o recomeço, quanto mais desejado, ele tem que ser intenso, usando essa palavra, ele tem que ser intenso, né? Você sabe ter a ciência de que você vai encontrar dificuldades, que você vai encontrar barreiras, que você vai encontrar pessoas sempre dizendo, mas, nossa, agora você vai procurar alguma coisa agora, você vai começar a vida agora, nossa, nada a ver com você. Depende de você o que você quer. Se você quer, se você acredita em você, seja lá quem for, pode vir que não vai fazer a menor diferença. Então, o caminho, a base é você ter uma estrutura, né, espiritual, independente de qual seja, uma estrutura espiritual eu acho que é fundamental, sim, né? Mas ter essa certeza de a força de vencer qualquer recomeço, qualquer batalha, só você pode escolher, né? Então, eu acho muito legal. Quem tenha o seu sonho, não desista jamais. Quem tem a sua vontade, quem acha que eu preciso, é um momento, seja por necessidade, seja pela vontade de estar, né, participando do mundo aí fora, que a gente às vezes precisa disso para estar bem, né? Vamos dizer aí, a terceira idade, a outra nova geração, como cada um tem dado aí seus nomes, mas ela está muito mais presente e tem muito mais chances de apresentar conhecimento, experiência, vivência, e a gente não pode nunca desistir de acreditar que a gente é tão, ou até às vezes, mais importante do que está à nossa volta. É isso que eu acho. Adorei, adorei. Não, e eu acho sensacional. Sabe por quê? Porque é muito bacana ouvir você falar, é muito legal. Eu gostei muito, adorei. Eu tenho certeza que as pessoas adoraram. Eu entendi perfeitamente, e a gente entende quando a gente fala dessa força interior. Como você falou, a gente não está falando de religião aqui de forma nenhuma, mas acreditar em algo superior. Se a pessoa crê em Deus, que ela crê em Deus, se a pessoa crê numa energia maravilhosa, que seja isso, mas acreditar em si, né? E realmente ela olhar que ela é capaz. Porque realmente, quando você está numa situação um pouco mais difícil, ou passando por uma situação, né, complicada, às vezes fica difícil você acreditar, ainda mais quando você diz, né, que isso acontece. Nossa, mas vai começar agora. Agora o mercado mudou. E assim, a gente está olhando que tudo é mutável, né? E que tem muito aprendizado. Então, as empresas hoje estão trazendo as pessoas que são chamadas de seniores, né? Para contribuir para esse universo. E que ontem eu conversei com o senhor Oswaldo, que trabalha na empresa, tem 78 anos, ele falou, eu achei que ensinar muito, sou eu que estou aprendendo muito. Então, olha que bacana que é.
Então, essa troca é muito generosa. E nós, né, assim, olhando, pensando em nós, mulheres, mães, né, a nossa responsabilidade na criação dos nossos filhos, né, para que eles não sejam criados com esses vieses inconscientes, né, de machismo, de preconceito, de achar que lá não é lugar de mulher, porque a mulher pode em qualquer lugar, e a gente já sabe disso, né, porque senão a gente vai ficar nesse discurso. E o que é mais bonito ouvir você falar, porque você é uma mulher forte. Você é uma mulher forte, mas você é uma mulher suave, sabe? Então, essa fortaleza, ela vem com uma suavidade tão bonita que é o tempo que faz isso com a gente. Então, não só o tempo, a nossa natureza mesmo. Porque ninguém quer guerra, né? Todo mundo quer paz. Luzia, quero agradecer. Eu vou colocar aqui para você finalizar, se você quiser deixar mais um recado, porque eu quero muito agradecer. Para mim foi uma lição incrível. Eu aprendi muito com você, já te conheço. A gente já teve a oportunidade de conversar, mas eu acho que é muito importante também parar nesse momento para entrar no seu mundo, você também entrar no meu, porque a gente já conversou, mas que as pessoas tenham essa sensibilidade quando olhar, né, para as histórias, que eu sempre falo isso. As pessoas elas precisam não ter, sabe, abandonar um preconceito. Porque já passou de 60, porque ele é gay, porque ele é negro. Não, vai entender a história de vida das pessoas. Quando você entender a história de vida, você constrói, sabe? Então, Uhum. isso é o mais importante. Então, eu É, queria agora te ouvir também, para a gente finalizar. eu só gostaria de complementar quando você diz a questão do aprendizado que a gente também adquire. Uma coisa que eu achei muito bacana foi um aprendizado, sem dúvida, não deixou de ser, que contribuiu muito para ter os filhos como eu tenho hoje, né? Os meus filhos nunca me deram nenhum trabalho específico, nada demais, mas que é exatamente essa convivência que a gente tem, que as pessoas também, né, dos sêniors, como a gente está falando aí, não se sintam receiosos de aproximar dessa juventude, né? A gente tem muitos erros, a gente tem bastante acertos, porque eles nos ensinam. E eles me ensinaram, né, tanto pela faculdade, hoje até na própria Pascoaloto, convivendo tanto com jovens, a entender o mundo do jovem e a preparar melhor os meus filhos. Então, hoje eu sou muito grata a Deus, acima de tudo, porque eu tenho 2 filhos que realmente não têm nenhuma espécie de preconceito, né? Seja de gênero, seja de cor, seja do que for, de raça, de nada. São pessoas de questões financeiras, né? Os meus filhos, eles são muito leves nessa parte do convívio, das diferenças, das diversidades. Eles lidam maravilhosamente bem com isso, que eu acredito que é uma coisa, sinceramente, Rosana, começa dentro de casa, né? Porque quando você, às vezes, assiste um movimento de uma criança inocente, a gente está falando aí de 5, 6 anos, no meio de outras crianças, sejam elas especiais, com síndrome de Down, negras, elas se aproximam de uma forma extremamente natural. A maldade não existe na mente delas. Então, essa construção, ela vem também do meio que você vive. E quando você convive com a juventude, com essas questões todas de diferença que são tratadas, a diversidade da forma como ela é, né, solta na Pascoaloto, em especial onde eu convivo hoje, a gente sente que isso deixa mais leve a forma da gente conduzir as pessoas, da gente passar para os nossos filhos, e que é tudo tão bonito, né? Essa troca de experiências, seja lá de que estilo for, né? Então, para que essas pessoas que tenham vontade de retomar um mercado, de retomar uma atividade, de reiniciar um processo novo de vida, não se deixem abater por essas diferenças, que elas
também interajam com esse processo, porque a gente ganha muito. Em especial a paz de espírito, que eu acho fantástico, né? É tudo que eu posso incluir aqui, nesse processo de aprendizado, e saber que esse processo ele começa junto com a gente, no seu dia a dia, quando os filhos ainda são pequenos. Né? E essas diferenças elas começam a ser observadas, às vezes o próprio pai já começa a apontar. Então, a gente pode ensinar essa diferença de cima para baixo também, né? Que não existe nenhum processo de preconceito, de nada. Né? O que existe é uma formação de ideia que a gente quer impor quando não é conveniente para a gente mesmo. Certo? Falou tudo. Falou tudo. Nossa, Luzia, ó, super feliz de falar com você, muito de verdade. Esse diversificando aqui, que a gente está com todas essas séries, com todas que eu trago o maior carinho, essa é mais uma. Quero agradecer a sua disponibilidade, as suas palavras, a sua história, o maior respeito por tudo isso, tá? E aqui minha admiração completa. E para todas as pessoas que estão ouvindo, ficou aqui a dica, o recado. Cabe a cada um de nós fazer um mundo diferente na criação dos nossos filhos, para que eles não sejam criados com vieses inconscientes, que isso vai fazer a sociedade andar para trás, ficar mais triste, e que isso não funciona. Porque o mundo é melhor com todos, né? E a gente sempre fala, o amor, eu acho que ele constrói tudo. E o amor não tem raça, ele não tem deficiência, ele não tem preconceito. Então, eu acho que todas as palavras da Luzia traduziram tudo isso. Gente, eu encerro aqui agradecendo muito a Luzia. Então, ficamos aqui no nosso Diversificando. Eu vou terminar agradecendo a todas as pessoas que estão aqui, que fazem tudo isso acontecer. Mais uma vez, lembrando aí do nosso vice-presidente, doutor Eric, Rodrigo Pascoaloto, Juliana Dorigo, Natália Rodelheiro, todo o pessoal do RH, equipe de RH, marketing, que faz tudo isso acontecer. E aí eu me despeço, como sempre, com um bom dia, boa tarde, boa noite.